A partir de agora, está no ar Momento Bem Viver. Informação, entrevistas, promoções, dicas de alimentação e a voz do ouvinte. Tudo em um programa feito para quem busca ficar por dentro do que acontece de novo na área de saúde. Momento Bem Viver. Bom dia, ouvintes do programa Momento Bem Viver. Bom dia, internautas que nos acompanham aí pelos canais no YouTube, o da rádio, que é o 100.5, a FM Líder, e pelo nosso, que é o programa Momento Bem Viver. Eu sou Mércia Dantas e esse é o programa semanal de todos os sábados, das 8 às 9 horas. Informação, saúde e bem-estar você encontra aqui. E no nosso programa de hoje, nós vamos falar no quadro Espaço Feminino sobre a importância da alimentação e libido sexual. Também vamos falar no quadro Parceiro do Meu Orgulho sobre o uso de telas na infância. Ainda temos o Giro de Notícias, que é um quadro que aborda, que traz as principais notícias do universo da saúde e bem-estar, as mais recentes que aconteceram na Paraíba, no Brasil e no mundo. Então, o nosso programa está só começando e eu espero que você goste muito do que a gente preparou com tanto amor, com tanto carinho para vocês. Afinal, a sua saúde importa sim para nós. Chegou o momento de cuidar do coração e da alma, com palavras de esperança e otimismo. No quadro Dose de Fé e Esperança, vamos fortalecer a nossa fé. Bom dia, ouvintes do programa Momento Bem Viver. Bom dia, Mércia Dantas e toda a sua equipe. Bom dia, minha Paraíba. Eu sou Glauca Aragão e tenho uma imensa alegria em compartilhar com vocês doses de fé e de esperança. Nessa manhã eu quero declarar sobre sua vida: esteja preparado para coisas que você ora, pois muitas vezes o que parece ser atraso é na verdade preparo. O fruto é a consequência de um árduo trabalho entre plantar e esperar. Não existem crescimentos instantâneos consistentes. Todo crescimento instantâneo é vazio e inconsistente. Um miojo, por exemplo, pode até matar a fome daquele que tem pressa, mas jamais trará nutrientes para um crescimento saudável. E logo você terá fome novamente. Uma semente não se torna uma árvore do dia para a noite. Nem o barro se torna vaso apressadamente, em 1 minuto ou 3. Requer tempo. Toda transformação requer tempo. Meu conselho para você nessa manhã: enquanto espera, descanse. Enquanto espera, entregue. Enquanto espera, confie. Enquanto espera, simplesmente espere. Não é sobre uma vida inteira, mas é sobre apenas uma estação. Os seus frutos ainda alimentarão a muitos e os seus ramos serão abrigo de belas aves. Continue crendo, não despreze os pequenos começos, pois toda grande árvore um dia já foi uma pequena semente, apenas em uma estação diferente. Respeite hoje a sua estação e tenha um excelente dia.
estar bem fisicamente e emocionalmente fazem parte de uma vida saudável. O Momento Bem Viver leva até você mensagens de fé e otimismo que aquecem o coração e renovam a esperança. E também traz uma boa dose de humor, deixando o seu dia mais leve. CIMED-PB, Médicos Unidos, categoria forte. Junte-se ao Sindicato dos Médicos da Paraíba na luta por essa categoria. Aqui você é beneficiado pelas conquistas do CIMED-PB e ainda conta com a nossa assessoria contábil, jurídica e de imprensa, além de seguro de vida e descontos exclusivos. Filie-se ao Sindicato dos Médicos da Paraíba. Acesse cimedpb.org.br. Siga o Momento Bem Viver nas redes sociais. Conforto e segurança são importantes. Por isso, o programa Momento Bem Viver traz o espaço feminino. Profissionais e especialistas falam sobre tratamentos e terapias que auxiliam na saúde e na autoestima da mulher. Permita-se descobrir o universo que é seu corpo. E no espaço feminino, nosso quadro que é voltado para temáticas voltadas para as mulheres, hoje nós vamos falar sobre como a alimentação pode ajudar na libido sexual das mulheres e também dos homens, né? Então, quem vai conduzir conosco e quem vai estrear nesse sábado conosco é a jornalista, que é a produtora e repórter do programa Momento Bem Viver, Isabel Fonseca. Isabel, muito obrigada de antemão por essas suas contribuições e por conduzir o programa em alguns momentos das suas edições. Então, muito obrigada também de antemão à doutora, a nutricionista Dácia Castro, né, que vem aqui somar com esse projeto de saúde e qualidade de vida. Bom dia, Mércia Dantas, e a todos do estúdio. Bom dia para os ouvintes da rádio 100.5 FM Líder e espectadores do programa Momento Bem Viver, também no YouTube. E claro, para a nossa entrevistada de hoje, a nutricionista Dácia Castro. E eu já começo perguntando se seria possível citar os melhores alimentos para se ter o aumento da libido, o aumento do desejo sexual. Bom dia Isabel Fonseca, bom dia a todos os ouvintes do programa Momento Bem Viver. Gostaria de também mandar um abraço para minha querida Mércia Dantas. É um enorme prazer estar aqui com vocês para falarmos sobre saúde, sobre alimentação na menopausa. Então, Isabel, sim, é importante, né? Eu vou citar aqui alguns alimentos para que melhore, né, o libido sexual, né, das mulheres nessa fase da menopausa. Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o impacto, né, da menopausa na saúde da mulher, tá? Então, diante de tantos sintomas, né, desagradáveis que acontecem na menopausa, né, que são os sintomas como calorões, dores no corpo, inchaço no corpo, aumento do peso, né, que incomoda muito as mulheres, o aumento de gordura localizada nessa fase da menopausa, os calorões, dores de cabeça, insônia, irritabilidade, ressecamento vaginal, desconforto na hora do sexo, né, o desconforto enorme, a impaciência, a ansiedade, depressão. Então, todos esses sintomas realmente atrapalham muito a vida da mulher. A fadiga crônica, né? Então, a menopausa, ela se caracteriza pela baixa de hormônios femininos, né? Que são os hormônios reprodutores, os hormônios predominantes da mulher, que é a progesterona, o estrogênio, o estradiol, né? Então, todos esses hormônios são predominantes na vida da mulher. A mulher também tem a testosterona, numa quantidade menor do que a dos homens, mas também baixa.
nesse período. Então, todo esse turbilhão hormonal, não é? Que traz todos esses desconfortos e principalmente a baixa de libido sexual, tá? Então, eu gostaria de citar aqui os alimentos que vão ajudar a combater esses sintomas, certo? Então, a gente pode usar, é importante consumir, não é? Alimentos como a melancia, a amora, o romã, não é? Que são as frutas vermelhas que vão ajudar a combater os calorões e outros sintomas também da menopausa, tá? É importante também utilizarmos o abacate, o cacau, o melão, as sementes, fazer uso de sementes ricas em ômega 3, como semente de linhaça, a semente de abóbora também ajuda muito o controle de fibras, não é? O inhame, que ele é um excelente precursor, não é? De fito-hormônios, que também vai ajudar a melhorar, não é? A fase hormonal da mulher. Utilizar os leites vegetais, como o leite de aveia, o leite de soja. Utilizar também, Isabel, a própria aveia, não é? Como fonte de fibra, de selênio. O uso das castanhas, da lentilha, não é? Que é riquíssima em minerais, riquíssima em fibras. Um alimento muito importante que a gente pode utilizar também é o ovo. O ovo ele é de uma proteína de alto valor biológico, que também vai ajudar a que a gente possa reproduzir os nossos hormônios de uma forma natural, né? E não podemos esquecer de citar também os chás, tá? O chá de hibisco, que vai ter uma ação diurética muito boa, ajudando aí na retenção de líquidos, né? Na retenção hídrica, que se forma e se atenua muito nessa fase da menopausa. O chá verde com antioxidante, erva doce, camomila, que vai ter uma ação calmante, né? Nessa fase de irritabilidade. E falando sobre a libido sexual, que afeta muito as mulheres. Nessa fase da menopausa, a dica é, certo? Fazer uso dos alimentos como amora, melancia, beterraba, o cacau, o gengibre, cravo da Índia, frutos do mar. Fiquem ligadas aí, mulheres, nessas dicas, tá? Então, frutos do mar, as castanhas, né, agindo aí como afrodisíacas, né, ajudando a nós mulheres a mantermos a nossa libido sexual, que é muito importante, tá? Então, vou dar uma diquinha aqui para vocês. Que tal preparar um suco de melancia com amora, beterraba e uma raspinha de gengibre? Gente, é um suco maravilhoso, super refrescante e que vai ajudar muito a melhorar a libido sexual. Então, mulheres, vou repetir. Anota aí, pega a caneta e o papel, não esquece, tá? Coloca 2 fatias de melancia, uma xícara de amora, meia beterraba, uma colher de chá de gengibre ralado em 150 ml de água, bate no liquidificador, coa e toma aquele suco refrescante. Vai ser maravilhoso, vai melhorar a tua libido sexual, vai melhorar também os calorões, né? Ele vai agir como vasodilatador, onde vai melhorar a tua circulação sanguínea. E outra dica é caminhar, fazer atividade física, dançar, certo? Procurar estar em harmonia com você mesma, mulher, tá? E aquela troca, né? Sempre que estiver angustiada, conversar, procurar um profissional que te ajude, né? Na questão da alimentação, procura um nutricionista, sempre tá procurando informações, né? Para melhorar isso aí, tá? Esses alimentos também fazem a diferença numa mulher que já vem sentindo essa diminuição da libido devido à menopausa? Então sim, Isabel, esses alimentos, eles fazem a diferença também para a pessoa que já está há um tempo na menopausa, tá?
que já está há um tempo sem ter libido sexual, sem ter vontade, né, de ter sexo com seu parceiro. Então, com certeza, esses alimentos eles vão ajudar, apesar da mulher já estar há muito tempo na menopausa, a melhorar não só a sua saúde em geral, como também a melhorar a libido sexual. Poderia dizer a partir de quanto tempo essa mulher já pode sentir, desfrutar dos benefícios dessa alimentação específica, percebendo realmente esse impulso sexual? Então, olha só, Isabel, e vocês mulheres que estão aí, né, escutando, olha só, a questão da alimentação, né, direcionada, equilibrada, intencionada em melhorar os sintomas da menopausa, ela age diferentemente nas mulheres, não é? Cada mulher tem o seu tempo de resposta, tá? Ela vai responder de acordo com a sua fisiologia. Então, uma mulher que está mais inflamada, um pouco mais inflamada, que já tem aquele histórico de uma alimentação com alimentos processados, embalados, ela vai demorar mais um pouco para responder a essa alimentação natural. Mas a resposta ideal é a partir de 3 semanas, de acordo com a alimentação, né? Ela já tem essa resposta. Mas dependendo do seu nível de inflamação e da sua fisiologia, é que ela vai responder. Na minha prática clínica, eu já vejo o resultado a partir da 3ª semana em mulheres que já têm hábitos saudáveis, como a prática de atividade física, sono regular, né? Então isso aí ajuda muito, tá? É importante a gente observar essa questão da fisiologia de cada uma mulher, tá? E eu gostaria de agradecer aqui o convite, né? Muito obrigada. Estou muito feliz de ter participado aqui do programa. Vou deixar aqui o meu endereço de Instagram para que vocês entrem em contato comigo, tá? É o @Nutri Dácia Castro. Fala comigo lá e eu respondo no direct, tá? Então, muito obrigada mais uma vez. Parabéns, querida João Pessoa. Obrigada, Isabel. Foi muito bom ter estado aqui com você. Um grande abraço. Muito obrigada por mais uma oportunidade, né, de podermos falar sobre saúde. E esse programa é maravilhoso, que a gente pode falar de uma forma aberta, né? E conversar sobre saúde. Então, parabéns, João Pessoa. Parabéns a vocês, mulheres. Parabéns por esse programa maravilhoso, Momento Bem Viver. Foi um prazer estar aqui com vocês. Agradecemos então a participação da nutricionista Dácia Castro e eu devolvo para o estúdio com você, Mércia Dantas. Mais uma vez, muito obrigada, Isabel Fonseca, pela condução dessa brilhante entrevista e muito obrigada à nutricionista Dácia Castro. E agora nós vamos para um rápido break comercial. Fique com a gente, fique com o programa Momento Bem Viver, que é um oferecimento da Asplan e do Sindicato dos Médicos da Paraíba. Momento Bem Viver. Volta já. Não saia daí. O Engenho do Forró apresenta, sábado, dia 2 de setembro, às 20 horas, Relembrando os Bons Tempos, com Almir Santana. Roberto e Banda Tuaregues. E Banda Beleza Pura. Mesas limitadas. Contato 999 71 6768. Relembrando os bons tempos. Sábado, dia 2 de setembro, no Engenho do Forró. BR-101, quilômetro 77, Fazenda Engenho do Meio. Informações 999 71 6768. CIMED PB, Médicos Unidos, categoria forte. Junte-se ao Sindicato dos Médicos da Paraíba na luta por essa categoria.
Aqui você é beneficiado pelas conquistas do CIMED-PB e ainda conta com a nossa assessoria contábil, jurídica e de imprensa, além de seguro de vida e descontos exclusivos. Filie-se ao Sindicato dos Médicos da Paraíba. Acesse cimedpb.org.br. São Brás é o nome do nosso café. São Brás é o sabor que a gente quer. Sabor que traz o dia, que deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima. Café São Brás, o sabor que mexe com a gente. São Brás. Em todo canto tem lojão da Econômica na hora de construir ou reformar. Não perca tempo fazendo pesquisa, economize seu dinheiro e vem direto pra cá. Tem lojão da Econômica em Santa Rita, em Bahia e no Rangel também. Tem lojão da Econômica no Valentina, em Mangabeira e no Gás eu também tenho. Acesse o site lojãodaeconomica.com.br ou ligue 3237-5161. Mania de vender barato. Gorduchinha, gostosa e nordestina igual a mim. Ela é bidestilada, ela é premiada. O rótulo mudou, mas o sabor tá igualzinho. Pra esquentar a festa, escute o que eu lhe falo. A tradição pede cachaça São Paulo. É a cachaça que encaixa no meu paladar. São Paulo, cristal, desce uma pra cá. É a cachaça que encaixa no meu paladar. Cachaça São Paulo, vai lá que tem história. Desce uma pra cá. Beba com moderação. A Super Mais Farma, em Várzea Nova, localizado na rua Anésio Alves de Miranda, 180, próximo à Igreja Evangélica, com muitas promoções. Rede de Farmácia Super Mais Farma. Segue o Instagram, @super_mais_farma_vn ou chame no WhatsApp 99849-8282. Atenção, trabalhamos com delivery para toda Santa Rita. A partir de R$10 a entrega é grátis. Super Mais Farma, sempre cuidando de você. Em casa, no carro ou no trabalho, meu rádio é 100.5. Na rua, na praça ou na academia, meu celular é 100.5. Em qualquer lugar, estou na 100.5, a FM Líder. Atualize seu celular, porque a 100.5 já está nas plataformas digitais. Instagram 100.5, a FM Líder. YouTube 100.5, a FM Líder. Homepage no Facebook 100.5, a FM Líder. Rádiosnet, Rádio 100.5, a FM Líder. WhatsApp 98812-1005. Aqui você escuta e vê a 100.5 no rádio ou no celular em qualquer parte do mundo. Momento Bem Viver é na 100.5, a FM Líder. De volta ao programa Momento Bem Viver, o programa que tem o compromisso de cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. O programa Momento Bem Viver é um oferecimento da Asplan e do Sindicato dos Médicos da Paraíba. Não esquece de se inscrever aí nos nossos canais no YouTube, no canal da rádio 100.5 FM Líder e no canal do programa, que é o programa Momento Bem Viver. Não esquece de dar o seu like e de compartilhar esse conteúdo para mais pessoas, para ajudar mais pessoas com informação de qualidade. E agora, o Momento Bem Viver apresenta o quadro Parceiro do Meu Orgulho. O Momento Bem Viver
abre um espaço para quem dedica a vida em favor da saúde e da medicina no nosso estado. Entrevistas com personalidades atuantes na área de tecnologia e desenvolvimento de novas formas de tratamento, campanhas e atendimentos voltados à população no quadro Parceiro do Meu Orgulho. Segundo dados da pesquisa TIC Kids Online Brasil 2019, 89% da população entre 9 e 17 anos era usuária da internet, o que corresponde a cerca de 24 milhões de crianças e adolescentes, dos quais 95% tinham no telefone celular o dispositivo de acesso à rede. E para falar sobre esse assunto, sobre o uso de telas na infância, nós convidamos aqui a médica pediatra doutora Ádila Sampaio. Muito bom dia, doutora Ádila, um prazer trazê-la aqui para compartilhar conhecimento, para ajudar as famílias a entenderem como esse processo afeta o aprendizado e a saúde dos nossos filhos, né? Dos nossos filhos. Então, gostaria de saber, e eu começo perguntando, se existe um tempo adequado para uma criança se expor às telas, seja de computador, celular, televisão ou de videogame. Bom dia, Mércia Dantas, e a todos do estúdio, ouvintes do programa e espectadores também do programa no YouTube. Eu agradeço o convite da Mércia e também todo o apoio da produção do programa para que este momento se fizesse possível. Então, respondendo a sua pergunta, Mércia, com relação ao tempo, né, adequado de tela para as crianças, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, a SBP, é que a exposição para as crianças menores de 2 anos seria 0, ou seja, tempo 0 a gente não deve expor essas crianças a telas, né? Oferecer telas, celulares, tablets, televisão, enfim. Pois as evidências das pesquisas mostram que as interações sociais com os cuidadores, seja os pais, as mães, avós, tios, babás, essas interações sociais elas são muito mais eficazes e estimulantes para o desenvolvimento da linguagem, da inteligência, da interação social e das habilidades motoras, né, do que as telas. Além disso, proporcionam também, né, momentos de aprendizagem global, capacidade de resolução de problemas e das habilidades de controle emocional quando a gente se relaciona, né, socialmente com outras pessoas, né? Então, isso torna a criança um adulto mais saudável e resiliente também. Já para as crianças entre 2 anos completos e 5 anos de idade, a recomendação é de 30 a 60 minutos por dia ao todo, né? Quando se junta todos os momentos de exposição, certo? Somando todo o período diário que a criança permanece ali na TV, celular, tablets e videogames. Acima dos 5 aninhos, é recomendável um tempo máximo de exposição de até 2 horas. Certo? Isso eu estou falando para as crianças com desenvolvimento típico, e isso é o máximo, não quer dizer que você precise ofertar esse tempo de telas para as crianças, né? Quanto menos, melhor. E também a gente tem que pensar na criança que possui um desenvolvimento atípico, que já tem alguma dificuldade de linguagem, então esse tempo também ele precisa ser revisto, repensado e planejado juntamente com os terapeutas. Uma outra coisa importante é a gente lembrar que esse acesso ele deve ser monitorado, né, e permitido apenas o acesso a conteúdos relativos a cada idade, né, respeitar essa classificação indicativa, evitar conteúdos com violência sexual e comportamentos inadequados, né. A gente entende, a Sociedade Brasileira de Pediatria entende
que a tecnologia ela pode sim ser utilizada de maneira adequada e apropriada até pelas escolas, né? E sendo uma ferramenta que pode melhorar a vida diária das crianças e até ajudá-las em todas as facetas do seu desenvolvimento. Mas, quando utilizada de maneira inadequada ou abusiva, sem planejamento, essas mídias elas podem ocupar um espaço de atividades importantes para o desenvolvimento infantil, né? Como brincar, interação face a face, o tempo familiar de qualidade, brincadeiras ao ar livre, exercícios físicos, enfim. E até tempo de ócio criativo. Então, o próprio ócio criativo ele é importante. Então, a gente não precisa ocupar o tempo todo das crianças, principalmente se essa ocupação, entre aspas, né, for com o uso das telas. Doutora Ádila, conta para os nossos ouvintes quais são as dificuldades enfrentadas por essa criança que faz uso frequente de eletrônicos em geral, em termos intelectuais, de capacidade e de aprendizagem. Messia, os estudos eles mostram a associação, né, entre o tempo excessivo, né, de exposição às telas na primeira infância e o atraso do desenvolvimento cognitivo, na linguagem, atrasos também sociais e até descontrole emocional. Além de comportamentos agressivos, né, que podem vir a estar presentes nas crianças, bem como alterações sociais e, muito importante, o impacto sobre o sono das crianças, né, principalmente quando esse uso de telas ele é feito ali no início da noite, né, depois das 17, 18 horas. Então, pode ter um impacto importante no sono. E esses prejuízos, eles se dão tanto por questão da exposição inadequada, né, a conteúdos impróprios, como também pela diminuição da própria interação direta entre o cuidador e a criança, né. Também é importante a gente salientar o início muito precoce, né, do uso de telas, de dispositivos, como a gente falou, né, às vezes tem bebezinho ali de meses que já estão sendo expostos às telas, então quanto mais precoce, obviamente a gente vai ter maiores impactos também no desenvolvimento e o tempo também, né, o excesso de uso pelas mídias, pelos próprios cuidadores, né, das crianças. Então, às vezes, os próprios pais, as babás, utilizam ali de maneira exacerbada e isso pode ter impacto também, né, na diminuição da interação com essas crianças. Então, assim, esse uso excessivo e inadequado dos dispositivos eletrônicos nas crianças, eles podem estar associados a várias dificuldades, né? Sejam intelectuais, de aprendizagem, como também comportamentais. Então, por exemplo, com relação ao atraso no desenvolvimento da linguagem, né? As crianças que passam muito tempo na frente das telas, elas vão ter menos oportunidades de interagir verbalmente com outras crianças, com adultos, né? E é importante a gente pensar, né, e compreender que a linguagem, a comunicação, né, não é só a fala em si, né, mas as expressões faciais, né, que a gente chama de linguagem não verbal. Como é que a gente aprende isso? A gente aprende olhando, observando, né? Então, se eu estou interagindo menos, se eu estou observando menos, se eu estou tendo menos oportunidade de imitar o comportamento ali das outras pessoas, dos meus pares ou dos meus cuidadores, eu vou comprometer o desenvolvimento da minha linguagem, né? Tanto verbal como não verbal. Então, as telas elas podem trazer esse prejuízo. Além disso, a gente pode também observar dificuldades de atenção e concentração. Então, o uso excessivo de dispositivos eletrônicos, especialmente, né, os jogos e os aplicativos que são muito estimulantes, né, eles podem contribuir para a diminuição da capacidade de atenção e concentração das crianças em outras atividades, incluindo aquelas atividades que exigem, né, um pensamento mais profundo, foco prolongado, né, para a aprendizagem acadêmica, por exemplo. Então, hoje em dia, né, principalmente também, às vezes, vídeos, né, de aplicativos, esses aplicativos que tem videozinhos curtos, né, então a criança está sempre sendo muito estimulada, excitada, né, então a dopamina vai lá para cima e, às vezes, quando a criança precisa ali de ter um pouco mais de resiliência, de estar parada, ela não consegue, ela fica, né, muito
muito agitada. Então, inclusive, alguns diagnósticos, né, sendo feitos de TDAH em crianças, e quando a gente vai ver, né, limpa esse cenário, tira as telas, começa a colocar outro tipo de atividades, às vezes esse diagnóstico até ele fica sendo questionado. Então tem tido assim realmente dúvidas em alguns diagnósticos de transtorno de desenvolvimento de déficit de atenção e hiperatividade, né, o TDAH, por conta do uso excessivo realmente de telas, tanto em crianças como adolescentes e também em adultos, né. Uma outra questão, né, é a questão do sono, né, problemas com o sono. Então, as telas, né, celular, os tablets, eles vão colocar ali, né, expor a criança à luz azul, né, que é emitida pelas telas. E se essa exposição ela é feita ali após as 17, 18 horas, ela pode interferir no ritmo circadiano da criança, porque a luz azul das telas, elas diminuem a produção de melatonina, né? Ela prejudica a produção de melatonina pelo corpo e aí dificulta o sono, né? E aí o que ocorre? É uma cascata. A falta de um sono adequado, um sono repousante na noite, ele pode ter um impacto significativo na capacidade de aprendizagem da criança. Aprendizagem, memória, cognição. Então, a criança não dorme bem, acorda no outro dia irritada, não consegue se concentrar, não consegue aprender, né? O sono ele é importante também para a consolidação da aprendizagem. Então, veja só como os problemas eles vão aparecendo em série, né? Em cascata. Com relação ao desenvolvimento cognitivo, né, prejudicado, tem isso que a gente já comentou, né, às vezes da privação de sono, mas também o uso excessivo dos dispositivos eletrônicos, ele pode substituir atividades que seriam cognitivamente enriquecedoras, digamos assim. Então, por exemplo, a leitura de livros, a resolução de quebra-cabeças, né, então se sentar ali, ter a paciência de ficar montando, tentando observar o quebra-cabeças, né, jogos físicos mesmo. Então, hoje em dia, a gente vê pouco as crianças jogando ali um xadrez, jogando dama, jogando ludo, coisa que a gente fazia muito, né, na nossa infância, e que são importantes para o desenvolvimento do pensamento criativo, lógico e crítico. Um outro ponto muito importante diz respeito às dificuldades sociais e emocionais, né? Então, o uso excessivo de dispositivos, né, eletrônicos, ele diminui, né, pode diminuir as interações sociais face a face, como a gente já comentou. Isso prejudica o desenvolvimento das habilidades sociais, né, sociais, emocionais. Então, a criança fica sem repertório, né, como se portar diante de tal e tal situação, que ela não vai vendo, ela não imita e ela vai perdendo essa capacidade, né. E isso pode impactar muito, né, na capacidade da criança de se comunicar efetivamente. Como a gente falou, a comunicação ela vai muito além da linguagem verbal, né? E aí isso pode trazer problemas para a criança resolver até conflitos, construir relacionamentos saudáveis, né? Então, os impactos eles realmente são enormes. Uma outra questão, por exemplo, também pode trazer prejuízos, né, na aprendizagem. Então, a criança pode ter uma aprendizagem mais superficial, né? Quando esse tempo de tela é excessivo, a criança pode consumir o conteúdo de forma passiva, sem realmente se envolver ou processar as informações de maneira profunda, né? Então ela só está ali absorvendo, mas ela não está refletindo, ela não está sendo crítica, ela não está interagindo, ela não está processando, né, realmente de maneira mais profunda. E isso pode limitar, sim, a sua capacidade de aprendizagem superficial, principalmente em uma reflexão crítica, né, de você ter um posicionamento, uma postura e até de reter mesmo informações. E um prejuízo grande que a gente pode observar é justamente na criatividade, né? Então, o uso excessivo dos dispositivos eletrônicos, ele reduz o tempo, né, dedicado ali ao ócio criativo, atividades criativas, como desenhar, criar histórias, brincar livremente. E isso pode limitar o desenvolvimento da imaginação e da criatividade da criança. Então, é importante a gente ressaltar que o impacto, né, do uso dos dispositivos eletrônicos, ele vai variar, obviamente, de criança para criança, vai depender de vários fatores, vai depender do ambiente, né, dos cuidadores que estão ali envolvidos, também da quantidade do tempo de tela. Então, quanto maior o tempo, maior o impacto, né? Também a questão dos próprios horários e do tipo de conteúdo consumido.
além do equilíbrio com outras atividades, né? Então é importante que os pais, os cuidadores tenham essa noção de que é preciso estabelecer limites saudáveis, né, para o tempo de tela e promover uma variedade de atividades para essa criança, seja atividades físicas, sociais, intelectuais, criativas, porque essa mescla vai ser essencial para o desenvolvimento integral da criança. A infância do passado tinha a ver com brincadeiras, com interações pessoais. Eu vivi essa infância. E você, Gleidson, você viveu essa infância de brincar de bola no meio da rua, de brincar de amarelinha, de esconde-esconde, enfim. Não é a realidade de muitas crianças hoje em dia. Afinal, elas trocam esses brinquedos, essas brincadeiras, essa interação pessoal e passam lá longas horas em frente às telas. Então, doutora, essas longas horas em frente às telas melhora ou compromete o desenvolvimento da convivência pessoal? Pois é, Messia. Na minha infância, né, por exemplo, a gente ainda brincava muito na rua, né? Eu acho que os celulares surgiram aí, eu já tinha, 10 anos, 12. Enfim, eu ganhei meu primeiro celular, eu tinha 15 anos, então a gente não tinha, né, essa exposição tão intensa como as crianças têm hoje. E eu estava até conversando essa semana com minha filha, né, contando para ela um pouco da nossa infância, falando que a gente jogava bolinha de gude. Ela, mãe, como era, né? Então a gente brincava livre, a gente corria, era pega-pega na rua, era bola, era subir em árvore, jogar bolinha de gude, né? Então era uma infância realmente com outras brincadeiras, baleado, né? Elástico, a gente brincava muito de elástico. Enfim, e aí essas brincadeiras tinham a ver ali com interações, né, sociais, pessoais, com outras crianças, com criatividade, com tempo de espera, né? Enfim, e hoje, né, o aumento do tempo de tela nas crianças, na infância, ela tem sido sim associada com uma redução tanto na quantidade como na qualidade das interações pessoais. E também nas brincadeiras físicas e ao ar livre, né? Que características tão presentes na nossa infância ali do passado. Um passado não tão distante, né? Porque eu não me considero tão velha assim. E embora a gente já tenha falado, né, que as tecnologias elas possam ter benefícios, até potencial educativo, esse uso excessivo e inadequado pode sim comprometer o desenvolvimento ali da convivência pessoal de várias maneiras. Então, por exemplo, como a gente já comentou, você vai ter uma diminuição das interações face a face, né? Porque aí a criança ela fica muito tempo interagindo virtualmente em detrimento das interações pessoais, né? Isso pode levar a uma falta de habilidade social importante, né? Como, por exemplo, a leitura de expressões faciais das pessoas, né? Interpretação das emoções, resolução de conflitos em tempo real. Além disso, esse uso, né, excessivo das telas, ela pode dificultar a criação de relacionamentos significativos, né, porque muitas vezes essas interações elas são menos profundas, menos significativas do que as interações pessoais, né, porque as interações virtuais, muitas vezes ali você não consolida, né, o sentimento, a emoção. E às vezes você não está nem vendo a outra pessoa com quem você está falando, com quem você está se relacionando, né? Então isso pode trazer uma dificuldade na construção e manutenção de relacionamentos reais e duradouros. Também pode trazer algum prejuízo aí para a falta de empatia e de compreensão emocional, né? Então a criança pode ter dificuldade de aprender a reconhecer e responder às emoções dos outros, porque esse uso excessivo das telas ela pode levar a uma desconexão, né, das emoções e a falta até de desenvolvimento de empatia, porque você tem dificuldade de compreender a emoção ali da outra pessoa, né? Além dos desafios da comunicação verbal, como a gente já comentou anteriormente, e os prejuízos na resolução de conflitos mesmo. Porque às vezes você não vai ter repertório, habilidade social
nessas resoluções de pequenos conflitos, bobagens, às vezes brigas de crianças, disputas bobas, que você precisa disso para ir criando um repertório, né, lá para frente, para a sua vida adulta, né. Claro que é importante a gente sempre ressaltar que é importante encontrar um equilíbrio saudável, né, entre o uso das tecnologias e as interações pessoais. A gente hoje não pode proibir, mas é importante que os pais, os cuidadores, eles limitem o tempo de tela das crianças, promovendo atividades ao ar livre, incentivando o envolvimento em grupos sociais, né, em grupos de crianças, educar as crianças sobre o uso responsável também da tecnologia. Essas são formas da gente diminuir os possíveis impactos negativos no desenvolvimento desses relacionamentos interpessoais. Doutora Adila, já que a criança está em fase de crescimento, ela também está propensa a prejuízos na sua musculatura, como, por exemplo, a falta de postura e dores na coluna. Ou é um problema para o futuro? Então, esses problemas posturais e motores, né, musculares, a gente tende a pensar que vai ser uma coisa, né, mais lá para frente, né, pelo menos adolescência, fase adulta, mas a má postura, né, e os problemas musculoesqueléticos, eles já podem sim ali afetar desde as crianças, né, em fase de crescimento de maneira significativa, né, porque se você fica muito tempo ali sentado, né, em dispositivos eletrônicos, como por exemplo computadores, celulares, tablets, videogames, né, você pode sim contribuir para os problemas musculoesqueléticos de diversas maneiras. Então, por exemplo, a má postura, né? Se você fica muito tempo com a postura inadequada, todo encurvado, às vezes cabeça ou pescoço dobrado, a mão ali segurando, né, de maneira tensa um celular, né, muito tempo, isso pode trazer, né, dor ali no pescoço, né, a criança com aquele ombro curvado, as costas arqueadas, isso pode trazer encurtamentos, né, causar um estresse excessivo ali no músculo, nas articulações, levando a desconfortos, dores musculares. Claro que, cronicamente, isso vai ter impacto maior, né? Mas a criança já pode, sim, começar a sentir esses desconfortos num curto ou médio prazo, né? Além disso, a falta de atividade física e brincadeiras ao ar livre, né, pode, né, trazer prejuízo para o desenvolvimento adequado da musculatura da criança, afetar, por exemplo, a questão da força, a questão do equilíbrio, né? Isso pode sim ser uma realidade, ou seja, a gente está criando uma criança que é sedentária, né? Pode contribuir ali, por exemplo, para um sobrepeso, né, para outras doenças crônicas posteriormente, como diabetes, hipertensão, né, por conta do próprio sedentarismo, porque as atividades físicas, eles são hábitos, né, que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida e deve sim já começar lá na infância, quando a criança está com aquele gás, com aquela energia, né. Além disso, essas crianças que ficam muito tempo com a postura inadequada, elas podem desenvolver dor nas costas, no pescoço, até desalinhamento mesmo da coluna vertebral, né, por conta de uma pressão constante ali, devido a essas posturas inadequadas. Então pode desenvolver, por exemplo, uma escoliose, né, que é aquela curvatura lateral ali da coluna, além de problemas no desenvolvimento ósseo, né, porque nessa fase do crescimento, né, a falta de atividade física, ela traz muito prejuízo, né, e impacta demais nesse desenvolvimento ósseo. Além do impacto, obviamente, nas articulações, né, nos tendões, você manuseando o tempo todo o celular ali com aquele dedinho. Então, essas lesões, né, de esforço repetitivos também podem ocorrer. Claro que isso é proporcional ao tempo, né? E para a gente diminuir esses riscos, é aquilo que a gente vem batendo na tecla, incentivar as crianças a diminuírem, obviamente, o tempo de telas, mas
a gente também procura fazer a redução de danos orientando, né, que elas consigam manter uma postura adequada enquanto está ali, por exemplo, assistindo televisão ou utilizando o computador de mesa, por exemplo, né, fazer pausas regulares para poder se movimentar, se alongar, descansar os olhinhos, né, os olhos também às vezes ficam muito cansados. A gente tem visto também muita miopia, né, em crianças pequenas, né, porque faz aquele acomodamento ali do olho para conseguir visualizar as telas pequenas, né? Tentar promover atividades físicas, esportes, brincadeiras ao ar livre, para a gente conseguir ter um desenvolvimento muscular, ósseo e postural saudável durante a infância, porque isso vai fazer total diferença lá na vida adulta. Mas, se os pais já identificarem, né, sinais de desconforto, dor, problemas posturais, é aconselhável procurar já um profissional de saúde, um médico, um fisioterapeuta, um educador físico também, para estimular atividades físicas, né? Para também poder ter uma orientação adequada da melhor maneira de conduzir já esses problemas tão precoces. Doutora, conte pra gente que medida os pais ou os responsáveis devem tomar ao identificar um comportamento inapropriado para a saúde e bem-estar dessa criança. Primeiramente, para que os pais percebam, né, se a criança está tendo algum problema relacionado ao uso excessivo ou uso inadequado das telas, esses pais, né, esses cuidadores, eles precisam estar observando de maneira atenta, né? Então, ficar atento aos sinais de desconforto dessa criança, dor, irritabilidade, né, que às vezes vai ter um aumento da irritabilidade, um baixo limiar de frustração, alterações de humor, problemas no sono, né, que são muito frequentes. Então, podem ser indicativos de que o uso dos dispositivos eletrônicos estão afetando negativamente a saúde e o bem-estar daquela criança, né? Então, observar sempre de maneira atenta. Perceber o que está tendo, né, esses impactos, primeira coisa é estabelecer limites de tempo, né? Então, definir limites claros para o tempo de tela diário, né? Então, não pode ser assim, o pai diz uma coisa, a mãe diz outra, a avó diz outra, na casa do avô pode, na casa da avó pode, mas na nossa casa não pode. Então, a criança fica confusa, né? Então, os cuidadores, os responsáveis, eles precisam sentar e definir limites claros, né? Compreender que prejuízo aquela criança está trazendo. Então, não pode ter essa disputa de avós com os pais, né? Aquilo, vou passar na minha casa, pode tudo, passa por cima do que os pais estão orientando, né? Determinando. Então, isso não é legal para a criança, né? A criança pode realmente ficar confusa e até ficar jogando. Então, é importante que os cuidadores eles tenham limites claros para o tempo de tela diário, né? E aí a criança consegue saber, né, qual é a informação que está sendo passada. E isso pode ajudar a criança a equilibrar o uso dos dispositivos eletrônicos com outras atividades importantes, né, como as atividades físicas, as interações sociais e o tempo ao ar livre. Né? Então, é importante que seja ofertada essas opções também, né? Então, promover atividades alternativas ao uso das telas, então não é assim, parou de usar a tela hoje, sim, e agora? Vou fazer o quê? A criança precisa ter alguma orientação. Quais são outras atividades possíveis e interessantes, né? Então, pode incentivar a participação em atividades criativas, em esportes, jogos ao ar livre, leituras de livros, né? Então, os pais, os cuidadores podem fazer leituras compartilhadas, né? Até que a criança crie o hábito, o gosto pela leitura. E também outras atividades extras, né? Música, por exemplo, que não envolvam ali o uso dos dispositivos eletrônicos. Isso ajuda a diversificar as experiências da criança e também reduzir o tempo de tela, né? Um outro aspecto importante é criar um ambiente de tela saudável, né? Então, por exemplo, se a criança tem ali dentro do quarto, né, televisão, videogame, celular, então aquilo ali deixa a criança com vontade de utilizar, né? Então, às vezes ela fica assistindo televisão até tarde, não dorme, né? Então, talvez, quem sabe, né, tirar essa televisão do quarto, deixar só na sala, né? O celular, quando vai para o quarto, não leva, tem um lugar específico para guardar, principalmente ali durante a noite, né?
E muito importante limitar o uso das telas no período noturno antes de dormir para evitar interferências no sono. Então, às vezes, por exemplo, as crianças estudam de tarde e quer chegar em casa e quer assistir televisão. Então, já chegou cansada. Então, por que não criar uma outra rotina, né? Quando essa criança chega, um banho, atividade relaxante, janta, lê um livro, monta um quebra-cabeça e depois vai dormir, né? Então, talvez seja mais interessante para essa criança do que ficar utilizando a tela à noite, né? Para a questão do sono. Os modelos de comportamento, então, assim, nós, pais, cuidadores, profissionais de saúde, nós somos modelos de comportamento, né? Os avós, os tios, todo mundo que essa criança está convivendo. Então, a gente precisa ser um modelo de comportamento saudável, tanto em relação ao uso dos dispositivos eletrônicos, como em relação a outras questões também pertinentes ao comportamento, né? Então, por exemplo, a alimentação, a prática de atividade física, né? Então, se ele percebe ali que os pais, os cuidadores, eles têm limites também, né, no uso das telas e demonstram um equilíbrio saudável, a criança vai estar mais propensa a seguir o exemplo. Porque senão ela pensa, por que só eu que não posso e meu pai está o tempo todo ali no celular, né? Às vezes nem me olha direito, né? Então, uma outra questão é a gente saber se comunicar, né? Ter um diálogo aberto com a criança, saber fazer as negociações, orientar sobre os benefícios e os malefícios, né, do uso dos dispositivos, explicar quais são os espaços seguros e aqueles que não são seguros. Hoje em dia também a gente vê muito precocemente as crianças expostas à pornografia ali já nas telas, então é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, tem que ter muito cuidado, né, explicar porque é importante, né, ter esse equilíbrio saudável no uso, demonstrar suas preocupações, suas opiniões e escutar também o que a criança tem a dizer, né, sobre essas questões. Buscar orientação profissional, se você, né, perceber que a criança está sofrendo com problemas de saúde física, ou emocional, ou comportamental, relacionado ao uso, né, das telas. E considerar, buscar, né, sempre a orientação do pediatra que acompanha a criança, de um psicólogo, eventualmente, às vezes pode ser necessário, um fisioterapeuta, educador físico, quando essa criança já tem problemas ali musculares, né? Ou até um sobrepeso, ou uma dificuldade de fazer atividade física, né? Um déficit de força. Então, essa ajuda dos profissionais de saúde, elas podem ser muito importantes, né? E, por último, sempre a gente ter regras claras, né? Todo mundo da família seguir aquelas regras, né? Então, o que é permitido, o que não é, momentos específicos para se desconectar. Lembrar que cada criança é única, cada criança a gente vai ter uma forma de falar, uma linguagem, né? As medidas, elas podem variar, né? Da forma que você vai fazer os combinados, os acordos, sempre com base nas necessidades individuais, né? O grande objetivo não é que a criança não tenha acesso aos dispositivos eletrônicos, mas promover um equilíbrio saudável, né? Entre o uso das telas e outras atividades que contribuam para o desenvolvimento completo da criança. Então, doutora, é possível afirmar que crianças também podem sofrer de abstinência devido à diminuição dessa exposição ou à dificuldade de convencimento que se vê, que muitas vezes vem com uma certa agressividade, tem a ver com a personalidade e o tipo de educação dada pela família? Olha, Mércia, com relação a essa questão da abstinência, né, a reação que a criança vai ter quando a gente passa a limitar o uso de telas, ela é muito variável, sabe? Essas reações assim de abstinência propriamente dita, né, como se fosse um vício, a gente não costuma ver tanto com as crianças menores, né, com as pequenininhas. Talvez isso seja um pouco mais comum, né, ou possível nas crianças maiores e nos adolescentes, né? Mas de toda forma vai depender de vários fatores, né? Do contexto familiar, vai depender muito do temperamento da criança, vai depender de como foi feita essa comunicação, né? De como foram feitos os acordos, tudo isso interfere. Então, a comunicação, ela é a chave para muita coisa, né? Então, a maneira como a gente comunica
determinadas questões podem fazer toda a diferença, né? E também é interessante que mesmo já com as pequenininhas, a gente busque fazer acordos, né? E negociações, digamos assim, mas que aquela criança ela participe do processo, né? Para que não seja uma coisa impositiva. Então, uma outra coisa que também a gente tem que ter em mente é da responsabilidade desses pais, né? Então, por que as crianças hoje estão usando muitas telas? Será que a responsabilidade é da criança ou é dos cuidadores, né? Ou é do contexto social? Então, eu não gosto muito de atribuir essa responsabilidade a uma pessoa única, né? Na verdade, é o contexto que a gente está inserido, as demandas sociais, às vezes a sobrecarga, né, daquela família. Então, hoje, às vezes as famílias criam seus filhos sem uma rede de apoio, né, e acabam recorrendo aí ao uso das telas, muitas vezes até de maneira desavisada, e depois é que percebem, né, os malefícios. Então, essas questões elas precisam ser ponderadas. Então, quando eu vou fazer orientação, né, de redução de danos em relação à questão das telas, eu sempre busco compreender o contexto daquela família, buscar pessoas que possam apoiar essa criança e essa família nessa nova configuração, né, para que essa criança tenha oportunidades de atividades, de outras demandas sociais, para que o foco, né, nas telas ele seja uma coisa secundária, né? E aí essa criança não vai sofrer tanto, nem a criança nem a família. Claro que conhecer também o temperamento, não só das crianças, como dos cuidadores, interfere demais, né? É muito importante a gente conhecer isso, porque aí as orientações também vão ser direcionadas, né? Então, por exemplo, vão ter cuidadores que não toleram o choro, né? E claro que toda vez que você está mudando alguma rotina, alguma demanda, né, que aquela criança está habituada, vai ter protesto, pode ter choro, mas como a gente vai lidar e acolher aquele sofrimento, vai fazer toda a diferença, né? Então, uma outra questão é qual a expectativa que eu tenho, né? Como é que eu vou fazer esse processo? Então, a gente não pode ter a ilusão de que hoje a criança usa 5 horas de tela e amanhã ela vai usar 0. Então, não é assim, né? Com as crianças maiores, às vezes, a gente precisa fazer uma redução gradual. Com as crianças menores, a gente já consegue fazer uma redução mais abrupta, né? Porque, em geral, ela vai ter muito interesse por outras coisas lúdicas, a brincadeira, né? A pintura, o desenho, quebra-cabeça, o uso de massinha, o próprio brincar no parquinho, passeio, né? Ao ar livre. Então, tudo isso são possibilidades. Então, lembrando também de os próprios cuidadores se policiarem em relação ao uso das telas, porque imagina, se você está negando o uso para a criança, mas você está ali no celular, como vai ser possível esse processo, né? Então, sempre a gente tem que pensar no contexto ali das pessoas que estão mais em contato, e esse acordo ele precisa ser coletivo, precisa envolver a criança, né, precisa envolver os adolescentes principalmente, e aí a gente realmente consegue que esse processo, essa adaptação, ela seja de maneira mais tranquila e gradual, né, sem tanto, digamos assim, tanto estresse, né, para a família e para as crianças também. E é importante ter em mente que essa abordagem, ela precisa ocorrer de maneira sensível, né, e estratégica. E se a família, né,
observa que está tendo muita resistência, muitas crises, né, de agressividade, baixa tolerância à frustração, até às vezes comportamentos de auto ou heterolesão, destruição de patrimônios. Essa família ela deve buscar orientação e apoio, né, dos profissionais de saúde mental, tais como os psicólogos, outros terapeutas, né, para auxiliar nesse processo de adaptação e transição e redução mais equilibrada dos dispositivos eletrônicos. E para finalizar a nossa entrevista de hoje, no quadro Parceiro do Meu Orgulho, eu gostaria de agradecer a presença da doutora Adila Sampaio e deixá-la à vontade para suas considerações finais e para dizer aonde esse pai, mãe ou responsável pode encontrá-la. Eu quem agradeço pela oportunidade dessa conversa aqui no seu programa, Messia, e esse tema ele é muito, né, relevante, muito atual, principalmente depois da pandemia. Tivemos um aumento muito grande, né, do uso dos dispositivos eletrônicos, das telas, não só pelas crianças, mas também por nós adultos, né, pais, professores, avós, cuidadores de maneira geral. E aí a gente está tendo agora a oportunidade, né, de ver estudos avaliando o impacto, né, do uso das telas e o impacto da pandemia também nesse contexto. E estamos podendo refletir, repensar e readequar as nossas escolhas para as nossas crianças e também para nós, né, para nós adultos. Então, eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade de repensar escolhas. Devemos buscar ajuda quando for necessário, e o nosso maior objetivo é que essas crianças, né, cresçam e se desenvolvam dentro do seu pleno potencial, né? Nós pediatras trabalhamos pensando nisso, né? Pensando no futuro da nossa sociedade. Aproveito para divulgar o meu Instagram, o @doutora.adilasampaio, e dizer que eu estou à disposição, né, para tirar dúvidas. Quem quiser pode me mandar um direct lá no Instagram e vai ser um prazer responder. Um abraço e um bom final de semana para todos. Estar bem fisicamente e emocionalmente fazem parte de uma vida saudável. O Momento Bem Viver leva até você mensagens de fé e otimismo que aquecem o coração e renovam a esperança. E também traz uma boa dose de humor, deixando o seu dia mais leve. E agora nós vamos de notícias, nós vamos de giro de notícias. Então, pessoal, a empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER, que toma conta dos HUs, né, dos hospitais universitários em todo o Brasil e que é vinculada ao Ministério da Educação, publicou essa semana os editais para candidatos ao Exame Nacional de Residência, o ENARE, edição 2023-2024. Nesta quarta edição, os profissionais de medicina e de outras áreas da saúde têm à disposição 5.074 vagas distribuídas em 3.143 na área médica e 1.931 nas modalidades uni e multiprofissional, ofertadas em diversos programas de 114 instituições em todo o país. As residências são destinadas a profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos e outros. O ENARE seleciona os melhores candidatos a residentes e oferece benefícios às instituições e aos aprovados no exame nacional.
O período para inscrição será de 23 de agosto a 14 de setembro. O valor das inscrições é de R$ 195 para uni e multiprofissional e R$ 310 para médicos. Já as provas elas acontecerão em todas as capitais e algumas cidades polo do país em 29 de outubro, último domingo do mês. Outra notícia que chega aqui na nossa redação é que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, proibiu na segunda-feira, dia 7, a fabricação, distribuição, venda, promoção e uso de suplementos alimentares que alegavam em sua publicidade serem capazes de tratar doenças oculares como catarata, glaucoma e degeneração macular. Em nota, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia reforçou o alerta para os riscos da comercialização de tais produtos com a promessa de cura. Então não confundam, pessoal, o que é bom para a saúde de vocês. E nesse mês dourado, nesse mês do agosto dourado, digo que é o mês de incentivo à amamentação, uma notícia bacana que vem lá do governo federal é que salas de amamentação, a partir de agora, farão parte dos projetos de construção de unidades básicas de saúde. Um projeto piloto do Ministério da Saúde está em fase de implantação desses espaços também em unidades que já estão em funcionamento, começando em 5 estados: o Pará, a nossa Paraíba, o Distrito Federal, São Paulo e Paraná. A iniciativa visa apoiar mães que trabalham fora, especialmente aquelas que estão no mercado informal e não têm o amparo da legislação. A medida foi anunciada pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, durante evento de lançamento da campanha nacional de incentivo à amamentação, cujo tema neste ano é Apoie a Amamentação. Faça a diferença para mães e pais que trabalham. A Semana Mundial de Aleitamento Materno é celebrada sempre na primeira semana de agosto. Porém, a campanha Agosto Dourado, ela se estende durante todo o mês de agosto. Muito bem, então o Giro de Notícias fica por aqui e eu espero que vocês continuem com a gente, continue com a FM Líder.